A Priscila já perguntou, ela fica roubando as minhas. É bom demais estar aqui mais uma vez na presença de Deus, amém? Pode ser a nossa última oportunidade de estar na presença de Deus aqui na terra. Porque o dia que nós estivermos na presença de Deus pela última vez aqui na terra, estaremos pela primeira no céu, junto com Ele. Amém ou não amém? Às vezes a gente fica assim, meu Deus, imagina se for a última vez que eu esteja aqui na igreja com meus irmãos. Louvado seja Deus, porque vai ser a primeira que você vai estar diante dele. Deus colocou uma palavra no meu coração, que está lá no livro de Lucas capítulo 19, você abre aí em nome de Jesus. Pode abrir dando glória. Deus vai falar contigo agora, meu irmão. Uma mensagem direta do trono dos céus. Lucas 19. Gostava de agradecer à igreja do Senhor pelas orações, pelo meu filho que foi lá fazer o Erasmus. Trabalhou, descobriu como que é a vida dura do trabalho. Nem foi tanto assim, porque entrava às 9 e saía às 14. Mas é bom para eles aprender como que não é fácil. Gostaria de agradecer à igreja pelas orações. Ele foi, voltou debaixo da bênção, quase ficou por lá ontem na imigração. Já ia ser despachado de volta para o Brasil. Aí eu falei para ele, só que for assim, você pega uma carona com a tua avó, uma boleia, a tua avó está vindo no mês que vem, já vinha junto com ela de volta. Mas está aqui de novo para a honra e glória do Senhor, amém? Quem achou? Lucas 19. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Está todo mundo aí, né? Verso 10. Lucas capítulo 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio para buscar. Repita comigo, buscar. E salvar o que estava perdido. Somente isso. Durante muitos anos da minha vida, falando em trabalho, que era o caso do Lucas, eu trabalhei num hotel 5 estrelas, um hotel de alto padrão, um hotel enorme. Para vocês terem uma ideia, éramos 600 funcionários, sem contar os terceirizados, os subcontratados. Nosso hotel cabia 463 pessoas. E ele tinha uma média de ocupação, quem trabalha na hotelaria sabe disso, de 90%. Às vezes, chegávamos a ter o overbooking, que tínhamos 110% de ocupação no hotel. E esse hotel recebia uma quantidade impressionante de pessoas. Ele ficava no centro de São Paulo. E, por exemplo, quando tínhamos a Fórmula 1, todo ano, 70% dos quartos eram disponibilizados para quem trabalhava na Fórmula 1, montadores, mecânicos, engenheiros, pilotos. E era um local também onde havia muito evento, conferências, casamentos, recepções, fóruns mundiais dos bancos que fazem essas reuniões. Então, milhares e milhares de pessoas circulavam por aquele hotel durante o dia. A cada momento estava sempre cheio. E dentro desse hotel havia uma sala especial chamada a Sala de Achados e Perdidos. Eu sei porque o gerente de segurança, trabalhávamos juntos no mesmo departamento, e ele era o responsável por essa sala. Então, toda vez que alguém esquecia um objeto importante dentro do hotel, uma mala, um telemóvel, um portátil, esse item era levado até essa sala. E o departamento de segurança do hotel era responsável por catalogar e guardar todos esses itens.
que ficasse, seja no lobby do hotel, seja na área de eventos, seja no apartamento. Tanto é que nós estávamos viajando agora, ficamos no hotel semana retrasada, estávamos em viagem, eu e a Priscila, e a Priscila esqueceu lá no hotel que nós ficamos os 2 maiôs e os biquínis da Lívia. Deixou para secar, fomos embora, saímos muito cedo, ficou lá. Eu falei, amor, eles têm um departamento lá, a gente liga, eles mandam para a gente. Ah, não, era não sei o que, da Shein, tal, outra coisa e tal, deixa lá, é baratinho, depois eu compro um novo. E esse departamento de segurança, eles eram muito rigorosos e tomavam todo tipo de preocupação para garantir que aquilo que foi perdido chegasse novamente até o dono. E o mais interessante é que esses itens, muitas vezes, eles ficavam lá dentro, eles colocavam dentro de um... Quem já viu naqueles filmes policiais que tem a sala de provas? Eles colocam todas as provas dos crimes dentro de um saquinho, fechadinho, catalogado. Era assim. Essa empresa que eu trabalhava era uma empresa americana, então eles tinham muito detalhe com esses cuidados. Interessante, preste atenção, que independente da validade, independente da qualidade, independente do preço daquele item, as pessoas nunca voltavam para buscá-lo. Porque muitas vezes as pessoas passavam por lá, como eu disse, era um hotel que tinha muitas conferências, então pessoas vinham do mundo inteiro. Então eu já esqueci um telemóvel no Brasil, vou voltar para o Brasil para comprar um telemóvel, um americano, ou um europeu, ou um asiático, ninguém vai voltar para o Brasil por causa de um telemóvel, a pessoa vai lá e compra outro, um portátil, enfim. E o que eu aprendo com isso? Que Deus, diferente dessas pessoas, Deus, ao contrário de nós e dessas pessoas, nunca desiste de nós. Ele está sempre pronto, preparado para nos resgatar, para nos restaurar, e Ele está a todo instante esperando o momento correto e específico para que você volte para Ele. Ele está sempre pronto e preparado para que o perdido possa ser encontrado. E você já abriu sua Bíblia no Lucas capítulo 19, eu convido você a voltar para o capítulo 15, para a gente poder acessar essa sala de achados e perdidos de Deus. Quem está aí? Onde Deus te espera de braços abertos todos os dias. Eu vou falar de novo. Deus te espera. Deus espera os perdidos. Deus espera aqueles que se afastaram dele de braços abertos todos os dias. E Ele está pronto para te acolher, para te receber, independentemente de quanto você custa, independente de quanto você vale, independente da sua situação, independente do seu estado. Ele está de braços abertos te esperando. Lucas capítulo 15, verso 3. E Ele lhes propôs esta parábola e disse, somente isso. Essa parábola de Lucas capítulo 15, Jesus vai contar logo depois que os fariseus o questionam pelo fato dele sentar à mesa com os pecadores. Então Jesus comia com os pecadores e os fariseus o questionaram quanto a isso. Acharam ruim que Jesus comia com pecadores. Os fariseus, que se diziam santos, que se diziam seguidores da lei, que se diziam homens de Deus, achavam ruim que Jesus comesse com pecadores, que Jesus andasse com homens iletrados. Então, nesse momento que Jesus é questionado por esses homens, ele conta 3 parábolas. Quantas parábolas? 3. E a primeira parábola você já conhece, a segunda também, a terceira também, mas preste atenção, essas 3 parábolas são 3 acontecimentos. Como assim? São 3 acontecimentos unidos
em uma só parábola. Então, as 3 parábolas que nós vamos falar sobre elas hoje refletem o mesmo assunto. Ela trata do mesmo assunto de maneiras diferentes. Preste atenção. Jesus vai abordar um tema e vai falar de 3 acontecimentos diferentes, mas a intenção dele é uma só. A intenção de Jesus ali é falar sobre o amor de Deus que busca alguém perdido. Amém. Esse é o tema. O amor de Deus que busca alguém perdido. Só que para falar sobre isso, ele vai usar 3 parábolas, 3 acontecimentos diferentes, para que as pessoas compreendam. Amém ou não amém? Amém. E nesse contexto todo que nós vamos mergulhar agora, Jesus vai falar sobre 4 coisas comuns das 3 parábolas. Quantas coisas comuns? 4 coisas comuns, tanto na ovelha perdida, quanto na dracma perdida, quanto no filho pródigo. Essas 3 parábolas têm, repita comigo, uma perda, uma busca, um reencontro e uma festa. Consegue compreender? Se você for ler as 3 parábolas, você vai perceber que as 3 parábolas contêm esses 4 elementos. Por isso que as 3 parábolas falam de um tema só. Eu vou falar de novo que é para você gravar. Uma perda, uma busca, um reencontro e uma festa. A ovelha perdida, quando se perde, ela estava dentro do aprisco. Naquele tempo, o que era um aprisco? As ovelhas não estavam sempre no aprisco. Eu não sei se hoje é assim, porque eu não cuido de ovelha, mas naquele tempo as ovelhas ficavam no pasto, só as ovelhas de um só pastor. Então faz conta que eu tenho 10 ovelhas. Então as minhas ovelhas ficavam no meu pasto. Quando eu levava elas para o aprisco, eu levava as minhas ovelhas com as ovelhas da irmã Aline, com as ovelhas da irmã da Gemima, para o aprisco, ficavam todas juntas. Está conseguindo compreender ou não? Essas ovelhas da parábola estavam no aprisco, ou seja, elas estavam juntas com outras ovelhas. Você não está pegando. Elas estavam todas juntas, estavam no aprisco, junta com outras 100, as minhas 10 juntas com outras 100. A Bíblia não vai dizer por que ela se perdeu, mas nós sabemos que ela está perdida. Ela está tão perdida que ela nem se dá conta de que ela estava longe demais do aprisco. Porque quando você olha aqui, faz uns 3 anos, nós fomos lá ver a queima de fogos na ponte de Coimbra, no dia 31. Nós gostamos muito de ver fogos, nós fomos lá. E toda vez que a gente sai, eu sou responsável por cuidar da Lívia. Porque quando a gente sai, viaja, seja lá o que for, Priscila fica assim, e a Lívia, vocês conhecem, eu tenho que ficar aqui nela, de olho nela. E quem já foi lá sabe que no dia 31 de dezembro, lá perto da meia-noite, a ponte está cheia. E nesse dia foi igual, estava cheia. E quando a gente chegou na ponte, a Lívia estava no carrinho, porque eu falei, deixa ela no carrinho amarrada, porque é mais fácil, mais difícil dela se perder. E estou segurando o carrinho aqui. E ela sentada no carrinho, e a Priscila e o Lucas e aí minha mãe me fez uma videochamada, e aí eu fui atender a minha mãe, e aí eu falei para a Priscila, olha a Lívia aí, porque eu vou falar com a minha mãe. E ela falou ok.
E eu estou aqui falando com a minha mãe, mostrando assim os fogos, aquela coisa toda, e o pessoal estourando aqueles papéis, e aquela coisa toda. E eu aqui falando com a minha mãe. Quando eu terminei de falar com a minha mãe, que eu olhei para o carrinho, cadê a Lívia? Eu falei, Priscila, cadê a Lívia? Ela falou, cadê a Lívia? Ela estava aqui. Naquele monte de gente, de noite. E aí eu falei, meu Deus. E aí eu começo a procurar por ela, né? Lívia, aquele monte de gente, Lívia. Eu sei que eu andei daqui até ali na porta, naquele monte de gente, e encontrei ela. O pessoal estava a estourar aqueles papéis coloridos e ela estava pegando os papéis. E foi pegando os papéis. Quando foi ver, ela estava perdida mesmo, amém? Mas nem se deu conta. Só que foi pouco. Foi pouco para você, irmão. Para mim demorou umas 3 horas, aqueles 10 segundos. O que eu quero dizer com isso tudo? Aquela ovelha, ela estava perdida há tanto tempo, que ela já estava longe do aprisco. Quando ela se dá conta da tua realidade, ela já não sabe mais como voltar. Porque eu não sei se você sabe, quem cuida de ovelha aqui, que ovelha ela é quase cega. Que ovelha é assim, meu irmão, ele é cego. Um dia nós vamos fazer um estudo bíblico aqui sobre as 16 características da ovelha. Estou falando de você, viu, irmão? A ovelha, ela é cega, quase cega, ela enxerga muito pouco. Então, de noite, ela estava tão longe, que ela não sabia mais voltar. Inocente, porque tem muita ovelha que é assim, irmão, que se afasta, porque é inocente. Tem umas que se afastam porque são terríveis, mas tem umas que se afastam porque são inocentes. Foi pegar os papeizinhos, tem mais um ali, quando foi ver, está perdido. Em João capítulo 10, não precisa abrir, Jesus vai dizer de forma metafórica que Ele é a porta. Depois Ele vai dizer que Ele é o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. E por qual motivo Jesus vai sempre reforçar que Ele é o bom pastor? Por quê? Porque Ele é o caminho. Porque Jesus sempre se refere dessa maneira, de que Ele é o bom pastor, porque Ele é o caminho. E eu não sei se você sabe, mas durante os tempos de Jesus, anos durante a sua passagem nessa terra, naquela época de Jesus, vamos fazer o seguinte, para você compreender: 10 anos, 50 anos antes de Jesus vir, e depois assim que Jesus apareceu, e depois de uns 50 anos que Jesus morreu, ou seja, vamos pegar esse recorte de 100 anos antes de Jesus até 100 anos depois de Jesus, também ou não, 200 anos, apareceram só em Jerusalém e na região de Jerusalém, de Israel, 1050 falsos cristos. Mais de 1000 pessoas se levantaram em Jerusalém para se proclamar o Messias. Porque a gente acha que não, a gente acha que Jesus foi lá, apareceu, disse que era o Messias, quem aceitou, quem não aceitou, ok, tudo bem. Não, já sabia-se que o Messias apareceria naquele gap de tempo. Só em Nazaré, porque sabia-se que ele teria que vir de Belém, e Belém fica na região de Nazaré,
Porque Belém é uma cidade, amém? Que está na região de Nazaré. Então só em Nazaré, mais de 72 pessoas se proclamaram ungido de Deus, ou Cristo, porque a palavra Cristo significa ungido. O que Jesus está querendo dizer? Olha aqui para mim. Todos os que vieram antes de mim, os 1050 que vieram antes de mim, e aqueles que virão depois de mim, são todos ladrões e salteadores. Porém, este que está falando com vocês, este é o bom pastor, este é o verdadeiro. É esse que vai deixar o aprisco e vai atrás da ovelha perdida, porque somente o bom pastor consegue ir atrás de uma única ovelha. E é aqui que a mensagem começa a fazer sentido. Preste atenção. Nós temos uma perda, nós temos uma busca, nós temos irmão, se coloca no lugar daquela ovelha perdida, não sabe mais voltar, não consegue voltar para trás, não consegue voltar para o aprisco, não consegue voltar para o pastor, não consegue voltar para o bom pastor, até que o bom pastor a encontra. Preste atenção, que eu estou falando sobre a tua vida. O bom pastor a encontra. Aí então essa ovelha, tente se pôr no lugar dela, ela já esperava o quê? No mínimo ela já esperava a vara, no mínimo ela já esperava uma repreenda, no mínimo ela esperava uma chapada, porque ela estava perdida, aflita, até que ela encontra com o bom pastor a encontra perdida. Mas Jesus conhece cada uma das suas ovelhas. Jesus sabia muito bem o que se passava na cabeça daquela ovelha perdida. Então a Bíblia vai dizer que ele trata delas com compaixão. Vem cá comigo, olha só. Lá no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 34, a Bíblia vai dizer que Jesus tinha compaixão pelas pessoas, que ele conhecia as pessoas, que ele conhecia os erros das pessoas, que ele conhecia as falhas das pessoas, a ponto de dizer assim: estas pessoas são como ovelhas que não têm pastor. E os discípulos disseram, olha o que os discípulos disseram para essas ovelhas que não têm pastor: despede elas, já está tarde, nós estamos aqui no meio do deserto. Olha o que Jesus faz: pega alguns pães, pega alguns peixes e alimenta essas pessoas no meio do deserto. Amém. Ele diz assim: fiquem todos sentados. Você conhece o texto. Façam grupos de 50 e 50. O lugar era deserto, sim, mas a Bíblia vai dizer que onde eles sentaram tinha relva verde. Ah, para de graça. Para, como assim? Se era deserto, como que tinha relva verde? Como que tinha relva no deserto? Pergunte para mim como. Não, só vou falar se todo mundo perguntar. Pergunte como. Antes aquelas pessoas não tinham pastor, mas agora o bom pastor está com elas, e quando o pastor está com elas, nada lhe falta. Não tem mais, não falta, porque ele te faz deitar em pastos verdejantes. Quem está pegando? É esse bom pastor que vai atrás da ovelha perdida, e ele encontra com ela.
E quando ele encontra, ela sabe que foi encontrada. Para de graça, irmão, estou contando a história da tua vida. Quando ela encontra com o bom pastor, ela sabe que foi encontrada. Isso é forte demais, irmão. Todos nós um dia fomos encontrados pelo bom pastor. Todos nós um dia passamos por isso, meu irmão. Todos nós um dia sentimos que fomos encontrados. Todos nós um dia fomos encontrados pelo bom pastor, porque todos estávamos perdidos em Adão e sem a glória de Deus sobre nós. Mas de repente fomos encontrados. E como nós estávamos? O que esperávamos quando encontramos com Deus? O que nós esperávamos? Vara. Esperávamos cajado. Esperamos uma palavra dura. Porque agora eu vou para a igreja, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro, não posso fazer aquilo, eu não gosto de crente, porque crente... Era isso que a gente esperava. Foi assim só comigo? Mas não, aleluia. O texto vai dizer que ele, quando encontrou a ovelha perdida, e ela olhou para ele e pensou isso tudo, ele chegou até ela e a pegou no colo. Aleluia, glória a Deus. Está lá no livro de Lucas capítulo 15 verso 5. Ele a pegou no colo. Nós não merecíamos o colo, meu irmão. Nós não merecíamos o afago, nós não merecíamos o consolo, nós merecíamos castigo, nós merecíamos vara, nós merecíamos cajado, nós merecíamos era uma bela de uma chapada, mas nós recebemos o colo do bom pastor. Você que se sente no colo do Senhor Jesus nesta manhã, ouça isso. Quando Ele pega essa ovelha no colo, uma ovelha perdida, talvez ela tenha pensado assim: já sei, ele é igual a todos os outros, ele vai me levar de volta para o aprisco, ele vai me levar de volta para as outras ovelhas, ele vai chegar lá, vai me jogar no meio delas todas, e vai me dar um belo de um sermão, vai falar que eu não devia fazer isso, que eu não devia ter feito aquilo, ele vai me maldizer na frente delas todas. Só que não foi isso que ele fez. Ele não levou ela para o aprisco, ele pegou ela pelo colo, e o texto vai dizer que ele levou ela para casa. Você não está entendendo? A Bíblia diz que o pastor, que o bom pastor, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ao invés de levar a ovelha perdida para o aprisco, de onde ela estava perdida, ele levou ela para casa. E quando ele levou ela para casa, o texto vai dizer que ele chamou os amigos, que ele chamou os vizinhos, e no mínimo a ovelha pensou assim: agora ele vai expor o meu pecado para toda a gente, agora ele vai expor a minha perda para toda a gente, para os amigos, para os vizinhos. Não, mesmo sem aquela ovelha merecer, o texto vai dizer que por ela o pastor deu uma grande festa. E as outras 99 ovelhas, pastor, o que aconteceu com ela? A Bíblia vai dizer que elas não precisavam de arrependimento, porque elas eram justas. As 99 ovelhas são Israel. Ele veio de Israel, mas Israel não o recebeu. Eles achavam que não precisavam de arrependimento. Então, no meio do caminho, ele encontrou uma Ruth, ele encontrou uma Raabe. No meio do caminho ele encontrou um cego. No meio do caminho ele encontrou uma mulher samaritana. No meio do caminho, aleluia, ele me encontrou. No meio do caminho ele te encontrou.
No meio do caminho, Ele olhou para você e falou: você está perdido. Eu sei que você tem sofrido. Eu sei que você está no escuro, que você já não enxerga nada. Eu sei que você se sente sozinho. Eu sei que você não sabe para onde ir. Então vem aqui que eu te pego no colo. Vem aqui que eu te pego pelo colo. Que eu te levo para casa. Que eu vou dar uma festa porque você tem valor para mim. Aleluia. Ele disse assim: calma, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. O que Ele prometeu para aquelas pessoas que estavam perdidas, meu irmão, para aquelas pessoas que foram encontradas, foi uma festa na casa do Pai. O que Jesus prometeu para você, meu irmão, quando você estava perdido, foi uma festa na casa do Pai. Prepare-se para uma festa, meu irmão. Ele não vai te levar para o aprisco, mas Ele vai levar-nos para a sua casa. E vai nos dar uma festa, mesmo sem a gente merecer. Aleluia. Mesmo a gente tendo merecimento somente de vara, mas não, Ele pega no colo, leva para casa e nos dá uma festa. Aleluia. E Jesus continua, Ele encontra com a ovelha, mas agora Ele diz que também tem alguém perdido. Uma dracma. Olha aqui. Então Ele vai dizer que alguém também está perdido. Quem vai estar perdido? Alguém. Uma dracma. Só que a dracma, preste atenção, a dracma não se perde fora. A ovelha, quando se perdeu, estava fora. Como você um dia, como eu um dia, que estávamos fora. E Ele foi nos buscar, amém ou não amém? Mas a dracma não, a dracma se perdeu dentro. A dracma também não sabe que está perdida, mas ela está perdida dentro de casa. Você não está pegando não, irmão. Olha aqui, a dracma, ela é uma moeda que em Israel não tem valor. A moeda não tem sentimento. A moeda se torna insensível. Ela está dentro de casa. Ela canta as músicas. Ela canta os louvores. Ela até gosta do ambiente. Ela até gosta das pessoas. Mas ela é insensível a Deus. Vai chegar um momento na vida dessa moeda que os louvores já não mais vão atraí-la. Vai chegar um momento na vida dessa moeda que os trabalhos da igreja já não vão mais significar nada. Ou então essa moeda até participa dos trabalhos da igreja, mas se tornou insensível a eles. Ela vê que aquilo não funciona, ela acha que aquilo não dá resultado. Essa dracma já não sente mais a presença de Deus dentro da casa. Ela não se entrega mais na presença de Deus. Ela não chora mais na presença de Deus. Ela não se derrama mais na presença de Deus. Ela não chora, ela não se entrega, ela não sente. Ela está insensível, ela está perdida dentro de casa. Eu já falei aqui, ela não tem valor nenhum, mas está perdida, e há uma perda.
há uma busca, há um reencontro e há uma festa. E preste atenção, meu irmão, que você não sabe o quanto que isso aqui é profundo. Quem perdeu a dracma, decide buscá-la, amém ou não amém? Porque ela está perdida aí dentro, ela está perdida dentro da casa, então alguém decide buscá-la. E quem decide buscá-la, sabe que ela não vale nada. Ah, para de... Porque geralmente essas dracmas, Gemima, elas começam a achar que elas valem muito. Elas começam a achar, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo outro, eu valho muito. Porque eu prego, porque eu canto, porque eu danço, porque eu falo, eu valho muito. Só que ela não vale. Só que quem vai buscá-la sabe que ela não vale nada. E naquele tempo de Israel, presta atenção, as casas eram escuras à noite e durante o dia também. Para você procurar alguma coisa, como uma moeda, dentro de casa, você precisava do quê? De luz. Eu não sei se você sabe, naquela época não era só chegar no interruptor assim e acender a luz. Não tem interruptor, não tem energia, não tem EDP. É igual aquele dia do apagão. Quem lembra do apagão? A gente nunca mais vai esquecer aquele dia, né? Cada um vai lembrar daquele dia para sempre. Olha, onde você estava no dia? Eu estava lá em tal lugar. É igual das Torres Gêmeas, não é verdade? Os mais antigos aí vão lembrar das Torres Gêmeas, o ataque lá nos Estados Unidos. Eu lembro o dia que eu estava nas Torres Gêmeas, onde eu estava, o que eu estava fazendo no exato momento que eu vi a notícia lá, 11 de outubro de 2001. Igual o dia do apagão. Então aquela mulher precisa de luz. E o que é que traz luz para o ambiente? A lamparina. E a lamparina precisa do que para acender? Azeite. É azeite que vai dentro da lamparina. Mas você ainda não pegou. A gente lê a Bíblia muito rápido e não entende. Naquele tempo, olha aqui para mim, azeite era caríssimo. É igual hoje. Azeite era muito caro. Você ainda não está pegando. Olha aqui, centenas, milhares de dracmas não pagariam o que foi gasto de azeite para encontrá-la. Mesmo depois que ela foi encontrada, olha aqui, ela continuaria sem valor nenhum. Porque tem gente na casa que se acha que vale muito, só que o que Deus usa para encontrá-la vale muito mais do que o que ela... Ela não vale nada, mesmo depois de encontrada. Mas há sentimento naquele que a perdeu. Porque para aquele que perdeu, ela vale muito. Amém. Ouça, a dracma por si só não tem valor nenhum. Mas como moeda, olha aqui, o que tem numa moeda? Numa moeda, lembra o que Jesus disse? Pega essa moeda, o que tem nela? Os discípulos falaram, tem aqui a imagem de César. Ele disse, dai a César o que é de César. Essa imagem que está encravada na moeda é o que vale para quem a perdeu. Você não está conseguindo compreender, presta atenção. É por essa imagem que está em você. É a imagem de Deus que está em você. É a semelhança de Deus que está em você, que faz Cristo te procurar, que faz Cristo te buscar, porque você é a imagem e semelhança dele. Amém.
É por isso que Ele decidiu te buscar dentro da casa. Quando você se perde dentro da casa, quando você fica perdido dentro da própria casa, Ele decide te buscar, porque você é a imagem e semelhança dEle. Então você vale muito para Ele. Amém. Aleluia, Jesus. Só que o azeite é muito caro. E quem está perdido não tem valor. Ninguém investiria nada numa dracma perdida. Mas quem a perdeu está aqui hoje. Aleluia. Quem a perdeu está aqui hoje. Ele não mediu esforços por ela. Ele deixou a eternidade por ela. Ele deixou a sua glória por ela. Ele se fez carne por ela. E Ele veio aqui e vai te dizer nesta manhã: a luz está acesa. Não importa quanto azeite eu vá gastar, eu vou te encontrar. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei se você está insensível com alguma coisa, meu irmão. Eu não sei qual que é a sua, não sei por que você se perdeu. Eu não sei onde você se perdeu aqui dentro. Não importa, Ele decidiu te encontrar. Amém. Aleluia. Pastor, mas eu não tenho valor nenhum. Eu estou aqui dentro perdido, insensível. Eu já não vejo mais prazer, eu já não ouço mais a mensagem, eu já não acredito mais, eu já não sei mais para onde caminhar. Deixa eu te dizer, você pode não ter valor para você, você pode não ter valor para a sua família, você pode não ter valor para o teu patrão, mas para Ele você vale muito. Preste atenção no texto. Só é possível encontrar algo perdido se acender a luz. Por isso que o salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Só encontra quem está perdido pelo poder da palavra. Então olha aqui, meu irmão, o dia que você se sentir insensível, o dia que você se sentir perdido, o dia que você se sentir sem valor, você precisa da palavra. A maioria dos crentes faz o contrário. O crente, quando se sente insensível, é normal, irmão, às vezes a gente passa por essas coisas assim, às vezes se sente perdido, às vezes se sente insensível. O que ele faz? Se afasta e fica longe da... É só a palavra que vai ter o poder para iluminar os teus caminhos e te encontrar, meu irmão. Talvez os louvores não te encontram, mas a palavra de Deus é pregada, e a palavra de Deus soa até os jardins da eternidade, e procura por alguém perdido lá dentro, e diz: onde você está? Aleluia. E te digo mais, tem uma perda, tem uma busca, tem um reencontro, e tem uma... Ele também diz no texto que quando a dracma é encontrada, é dada uma festa. E a Bíblia vai, na Bíblia, olha aqui para mim, a Bíblia não vai dizer que os anjos de Deus fazem festa. A gente acha errado. A gente acha que quando um perdido é encontrado, quando alguém é salvo, os anjos fazem festa no céu. Quem aprendeu assim? A gente aprendeu que os anjos fazem festa. O texto não diz que são os anjos que fazem a festa. É só ler o texto. Não são os anjos que fazem festa. Há festa no céu, diante dos anjos, quando um pecador se arrepende. Preste atenção. Quem faz festa é aquele que veio te procurar nessa manhã, e é aquele que veio te encontrar nessa manhã. É Ele quem faz a festa no céu diante dos anjos. Ele é quem faz a festa, porque Ele sabe o valor que você tem para Ele. É por isso que Ele não mediu esforços, meu irmão. Olha aqui, quem já viu os nossos filhos? Quando com a Lívia acontece muito isso. Eu vou lá no shopping, toda vez que eu vou no shopping tem que passar na FENAC.
Passa na FENAC e toda vez tem que comprar uma boneca. Olha, não tem história. Ela corre lá na FENAC, lá no Coimbra Shopping, lá no fórum. Ela vai lá no fundo. Eu fico ali na parte das tecnologias e tal, e que eu gosto dessas coisas, drones e câmeras e tal. Eu fico ali e ela já corre lá para o fundo. Quando eu chego, já está ela abraçada com uma boneca. E a gente compra a boneca. Eu já nem sei o que eu vou fazer daqui a pouco, porque eu chego naquela prateleira e eu falo: olha essa aqui, filha, já tenho. E essa já tenho. Olha essa, já tenho. Daqui a pouco eu já não sei mais onde encontrar uma boneca que ela não tem. Enfim, esses dias, o que foi que eu comprei, Jesus? Comprei uma caixa veio lá dos Estados Unidos, pela Amazon, e ia jogar, abri, tirei a embalagem que estava dentro e ia jogar a caixa fora. Ela falou: não, dá essa caixa para mim. Irmão, a caixa está lá até hoje, e não pode jogar aquela caixa fora. Porque uma caixa grande, ela entra dentro, joga a cachorra lá dentro, fecha a caixa, deixa a cachorra lá, depois entra com o cachorro e tudo e fecha a caixa dentro, enfim, e a boneca está tudo lá, largada. O que eu quero dizer com isso? Quem já viu os nossos filhos brincar com caixa, com panela, com coisa que não tem valor nenhum, e aquilo que a gente acha que tem valor, elas nem tocam. Estou falando de você, meu irmão, é por isso que você tem valor, você é uma caixa. E Jesus olha para você e Ele te ama, porque você é uma caixa, meu irmão. Não importa, a gente acha que só tem valor o pastor X, o pastor Z, a pessoa Y. Não, meu irmão, não importa. Ele te ama por aquilo que você é. Ele te ama por aquilo que Ele é. Ele te ama porque Ele fez você a imagem e semelhança dEle, porque um dia você foi dEle. É por isso que Ele te ama. Não importa se você é caixa ou Barbie. Aleluia. Está conseguindo compreender ou não? Já estou terminando. A Bíblia continua, amém ou não? Amém. Então nós temos uma pessoa que se perdeu fora da casa. Um dia eu fui perdido fora da casa, Jesus me encontrou. Você também. Você estava fora da casa. Nós vemos uma parábola contada por uma pessoa que estava perdida dentro da casa. E a parábola continua. Agora não é perdido nem fora nem dentro, mas alguém que se perdeu. Ele vai falar de um pai que tem 2 filhos. Um deles pediu parte da herança. Já até preguei sobre isso aqui. O filho pródigo, quando decide sair de casa, quando decide pegar a herança do pai e decide viver sua vida por conta própria, começa a viver a sua vida como se o pai não existisse. Quando ele sai da casa do pai, ele dizia para o pai assim: eu prefiro você morto. E vai viver a vida dele. Mas ele foi longe demais. O bom pastor, olha aqui para mim, meu irmão, que isso é sério. O bom pastor busca a ovelha perdida. Aquele que perdeu a dracma não mede esforço e gasta muito mais do que ela vale para encontrá-la dentro de casa. Mas o pai não foi buscar o filho pródigo. E não é porque o pai não lembra dele, não é porque o pai não ama ele. Por que que é? Não sei se eu conto. Conto ou não? Então pergunte, fala, pastor. Ele não vai ao encontro do filho pródigo, porque ele sabe que o filho pródigo conhece o caminho de volta para casa. Eu vou dizer de novo: todo filho pródigo já sabe o caminho de volta para a casa do pai. Ele conhece as músicas, ele sabe o valor da oferta, ele já participou até de departamento dentro da igreja, mas ele decidiu sair.
Olha aqui, o pai não vai buscar se você sabe o caminho de volta. Mas tenha certeza, ele vai estar no mesmo lugar, te esperando, de braços abertos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 10, vai dizer que a tristeza, segundo Deus, olha aqui, opera arrependimento para a salvação. Como assim? Parece que o pai não vai buscar. Olha aqui, quando você lê a parábola do filho pródigo, parece que o pai não vai buscar o menino, mas a fome, a lama e os porcos são métodos de Deus para trazer o pródigo de volta. Para todo pródigo tem fome. Se um dia você se tornar um filho pródigo e sair daqui dos caminhos de Deus, sair da casa de Deus, tenha certeza que você terá fome. Para todo pródigo tem lama. Para todo pródigo tem vida em meio aos porcos. Nada. O filho se lembrou dos diaristas da casa do pai, porque o jornaleiro trabalha para ganhar no dia, recebe no dia, e ele diz: até para eles não falta pão. Os trabalhadores do meu pai recebem todo dia e tem dinheiro para comer pão, e eu aqui com fome. Na casa do pai não tem lugar para diarista, mas tem no coração do pai um lugar para o filho pródigo. O diarista vai, trabalha, pega a bênção e vai embora. O filho tem quarto, o filho tem amor do pai. E aí ele diz: hoje mesmo me levantar-me-ei e voltarei para minha casa e encontrarei o meu pai. E quando ele se levanta todo sujo, o texto vai dizer que ele caiu em si. Olha que ninguém busca o pai de volta sem que a graça dele, a graça de Deus, o habilite a voltar. E quando ele cai em si, a Bíblia Sagrada vai dizer que o Espírito Santo o convenceu. E quando ele cai em si, nós entendemos: o filho pródigo é um pecador e o pai é Deus, esperando ele voltar. Eu já preguei sobre isso aqui. Mas ele é crente. É o mesmo caminho de volta para casa. É o mesmo caminho. É o mesmo caminho. Você conhece esse caminho. O caminho não mudou. E quando ele se levanta, ele vem para a casa do pai e o pai o espera. Então tem uma perda, tem uma busca e tem um reencontro. E todo reencontro tem um choque da graça de Deus. Amém ou não amém? Quando nós nos reencontramos com Deus, houve um choque da graça de Deus. E o que ele esperava do pai era: olha, faz o seguinte, eu já sei, vai vir aqui uma palavra dura, eu não devia ter ido, eu não devia ter feito isso, onde eu estava, faz o seguinte, vai lá tomar um banho. Irmão, o menino tinha acabado de sair do chiqueiro, caminhou não sei quantos dias para voltar para casa. Imagina o estado daquele jovem. Acho que você não via, só via a bolinha do olho. Devia estar imundo, mal cheiroso. Com certeza ele pensou isso: quando eu chegar lá, meu pai vai me dar um belo do sermão, vai mandar eu tomar um banho, descansar, no dia seguinte a gente conversa. Está cheirando mal, sujo, como um mendigo de rua. Mas naquela noite, ele receberia milhões de beijos, receberia um belo abraço do teu pai, receberia um anel, receberia roupas, receberia um calçado. Mas nada, meu irmão, olha aqui para mim, nada foi como o beijo que o pai deu naquele menino. O texto vai dizer que o pai correu na direção dele. Eu não sei se você sabe, olha aqui para mim, no Oriente, as pessoas de idade, elas não correm. Eu vou falar de novo. As pessoas de idade avançada no Oriente, é cultural, eles não correm. Deus quebrou o protocolo.
e foi correndo ao encontro daquele menino, foi correndo ao encontro de você, que se perdeu, que saiu e voltou, e o abraçou e o beijou. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Não era para nós estarmos aqui, meu irmão. Eu não sei se você é ovelha, se você é dracma ou se você é filho pródigo. Se você é os três, tem gente que é os três. Mas eu tenho algo para dizer para você nessa manhã. Ele quer te encontrar. Ele vai te encontrar. A grande pergunta que fica é: o que você vai fazer quando Ele te encontrar? Pastor, eu não entendi ainda a minha conversão. Eu não sei direito o que é essa coisa de ser crente. Eu nem sei nada disso, como que funciona isso. Eu vou explicar isso muito rápido. Maria, ela era noiva. Mulher noiva está preocupada com o quê? Com padrinho, com roupa, convite, comida, onde vai ser a festa. O texto vai dizer que quando o anjo Gabriel aparece e disse para ela assim: mulher, salve agraciada. Essa palavra agraciada no grego significa você foi alcançada. O Espírito Santo pegou a semente e colocou Jesus lá dentro. Glória a Deus. Todos que fomos alcançados, recebemos Jesus aqui dentro. Amém. Eu vou falar de novo, todos nós que fomos alcançados, recebemos Jesus aqui dentro. Glória a Deus. Aleluia. A partir dali, Maria parou de se preocupar com as coisas e passou a se preocupar com aquilo que estava sendo gerado dentro dela. E o que fazer para não ser um pródigo e se perder? Jesus tem que nascer aí dentro. Amém. Paulo vai dizer aos Gálatas que Jesus seja formado em vós. Qual que é o passo da conversão? Primeiro, ser alcançado. Só que quando somos alcançados, Jesus começa a crescer dentro de nós. Amém. E então começa a haver uma transformação de dentro para fora. Só que por mais que você tente esconder o que está sendo gerado dentro de você, ele cresce. Chega uma hora que já não dá mais para a mulher esconder. É isso que acontece conosco. No início da nossa conversão, é tudo muito recente, ele está crescendo dentro de nós. Mas chega uma hora na nossa vida cristã que já não dá mais para esconder. Você se pega falando de Jesus a todo instante. Você se pega falando de Cristo para as pessoas. Você se pega fazendo coisas que você nunca fez, agindo de maneiras boas que você nunca agiu. O maior desafio de Maria foi colocar Jesus para fora e entregar Jesus para os outros e pelos outros. Amém. Porque quem tem Jesus gerado dentro de você, entrega Jesus para os outros e pelos outros. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar por você nessa manhã. Em nome de Jesus. Pai, grandioso Deus, soberano e eterno Rei, grandioso seja o teu santo nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome pelos séculos dos séculos, ó Deus. Pai, nesta manhã, que o teu Filho amado seja gerado dentro de nós, cresça dentro de nós, que a mente de Cristo invada o nosso ser, e que possamos entregá-lo na vida das pessoas lá fora. Senhor, ó Deus, se há pessoas aqui que se perderam, se há aqui ovelhas perdidas, se há aqui dracmas perdidas,
Se há aqui pródigos, ó Deus, que retornaram para os teus caminhos, Senhor, ó Deus, que essas palavras, ó Pai, possam ter alcançado a vida deles, e que eles possam se entregar diante de Ti, que eles possam se entregar diante da Tua maravilhosa graça, Senhor, que eles possam, Senhor ó Deus, ser filhos pródigos, amados, beijados por Ti, Senhor. Senhor ó Deus, nós sabemos que haverá festa, ó Deus, quando nós voltarmos, quando nós formos reencontrados por Ti. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que nessa manhã, vidas sejam restauradas neste lugar, vidas sejam transformadas, vidas sejam convertidas, ó Deus, para que a Tua glória se manifeste em todos os lugares, em todos os ares, em todos os lugares dessa nação. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A igreja diga amém. Amém, Jesus.